Surpresa do INSS continua. Infelizmente, o INSS ainda no meio da pandemia do coronavírus, ainda continua com essa história que vem desde setembro desse ano. Vou pedir que você me acompanhe nesse vídeo se ficou interessado. Nós estamos falando aqui sobre a notificação do INSS para mais de 1.700.000 pessoas, são segurados que vão passar por revisão cadastral. Isso já vem sendo contestado por alguns institutos de previdência social. Trago também para vocês e no final do vídeo trago algumas dicas que são muito importantes. Então vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa sexta-feira, hoje 30 de outubro de 2020. Vou pedir que, se você ainda não é inscrito, já aproveite a oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de todas as informações e notícias do Brasil. De acordo com o INSS, trata-se de uma revisão administrativa que está reavaliando documentos que embasam a concessão dos benefícios. Ou seja, de acordo com o que diz o INSS, é uma revisão dentro do INSS. Ela é administrativa, ela não é judicial, ela não é extrajudicial, ela é administrativa. É uma revisão que está sendo feita dentro do INSS, que está reavaliando os documentos que deram origem ao início do pagamento do seu benefício, seja aposentadoria por idade, pensão por morte, BPC, por invalidez, auxílio-doença, não importa. A revisão abrange benefícios de todas as espécies. Então, como eu disse, dessa vez todos os benefícios estão entrando aqui. Vamos ver aqui também no final desse vídeo, vou trazer para vocês o modelo da carta que está sendo enviada pelo INSS e as maneiras com as quais aí alternativas para você ter acesso a essa carta. Enquanto o INSS revisa esses benefícios aí que já foram pagos, já foram concedidos, o número de processos aguardando atendimento segue grande. Aquelas pessoas que fizeram pedido de algum benefício agora em meio à pandemia, fez-se uma apurada, um apanhado, e até o mês passado, mês de setembro, muito embora hoje seja o último dia do mês de outubro, mais de 1,5 milhão ainda estavam na fila. Pelo menos metade desse 1,5 milhão precisa necessariamente de atendimento presencial. Por quê? Porque a perícia médica, quando é benefício por incapacidade ou assistencial, precisa de atendimento presencial. Isso que você está recebendo agora não é o benefício de auxílio-doença ou BPC. É um adiantamento e você vai ter que passar, seja por perícia médica, seja por avaliação social. Assim que o INSS chamar você, você vai ser convocado se recebeu, se foi aprovado para receber esse adiantamento de benefício durante a pandemia. Então são serviços exclusivamente presenciais, metade, 50,4% são dessa fila aí de 1 milhão, benefícios que precisam de uma avaliação presencial, tem que estar dentro do INSS. E mesmo assim, eles ainda estão chamando para fazer esse pente fino do INSS. Então, o que fazer aí se você for chamado, se você for notificado? Vou pedir que você deixe um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas também tenham acesso. Os beneficiários que tiverem o benefício revisado estão sendo aí notificados, estão sendo chamados por meio de uma carta de cumprimento de exigência. O que é isso? Carta de cumprimento de exigência é uma carta onde o INSS pede que você cumpra a um pedido de documentos que estejam faltando. O INSS alerta que os segurados devem ficar atentos, pois o recebimento da carta, eles vão ter aí, depois que receberam a carta, 2 meses, são 60 dias, para enviar esse documento que foi pedido lá para o INSS. Não é necessário o envio de documentos originais, apenas cópias simples, sem necessidade de autenticação. O envio dos documentos que forem pedidos pelo INSS pode ser feito também pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS. Pelo Meu INSS, o segurado terá que solicitar o serviço atualização de dados de benefício.
anexando uma cópia digitalizada dos seguintes documentos para demonstrar a regularidade da manutenção do benefício. No final aqui eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas o INSS está falando que através do site, o aplicativo Meu INSS, você pode fazer o pedido, você vai buscar lá dentro do site a atualização de dados de benefício e vai juntar uma fotografia, uma cópia dos documentos que estão sendo pedidos. E para você ver que não é coisa de outro mundo, para você não ficar assustado, são documentos simples. CPF, anota aí, é melhor, né? CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, em caso de pensão por morte, certidão aí também de óbito, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, carnês de contribuição, ou seja, resumindo, muito embora esteja sendo contestado por institutos previdenciários, como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, vou explicar essa situação, é apenas uma revisão, porque fazem muitos anos em que essas pessoas conseguiram benefício e agora está sendo tudo digitalizado, ou seja, não existe mais papel. Toda a documentação, todo o processo do INSS, assim como da Justiça Eleitoral, do Ciretran, do Detran, tudo está sendo feito através de documentação digitalizada. Ou seja, você tem acesso pelo celular, pelo computador. Para facilitar isso, você tem que ter a documentação disponível. E isso não existe no INSS, pelo menos não existia até então. O INSS, que tem os seus 30 anos aí, está sucateado, vivendo lá no passado, vamos dizer assim, né? Então, portanto, fosse consultar um documento ali, vamos supor que você se aposentou em 2020, são 20 anos. Se você se aposentou ali há 40 anos, há 50 anos atrás, o que tinha ali? Xerox, às vezes cópia original de um documento ali de que pagou o INSS com autenticação bancária, isso já desapareceu, esses documentos aí podem ser estragados pelo tempo, muitos deles já não existem mais, se perderam ou deterioraram com o tempo. Então o INSS precisa comprovar, ter a sua atualização. Seria muito mais fácil o INSS pedir para você, olha, manda os seus documentos atualizados, o seu RG atualizado, seu CPF atualizado, a sua certidão de casamento, de nascimento, seu título de eleitor atualizado e os documentos que você tiver aí de contribuição do INSS. Por quê? Porque nós estamos fazendo aqui uma atualização dos seus cadastros, mas não, eles colocam esse monstro do pente fino para assustar as pessoas. Vamos continuar aqui? Por que eu tranquilizo as pessoas? Porque as pessoas vêm aqui até o canal para saber o que está acontecendo, então não foi por indício de fraude e irregularidade nesse momento. Caso o segurado não consiga fazer o envio do documento pelo Meu INSS, ele deve agendar um cumprimento de exigência em uma das agências do INSS mais próxima de sua casa. Para isso, você precisa ligar no telefone 135 do INSS, tem que ter crédito no celular, ou seja, um telefone fixo. Você vai escolher a opção entrega de documento por convocação ou vai pedir para o atendente. Fala, olha, fui chamado aí para o pente fino do INSS, preciso apresentar a minha documentação, então agenda para eu levar aí. Porque o INSS não está atendendo quem não fizer um prévio agendamento. Só quem é agendado vai ser atendido. O INSS não vai receber cumprimento de exigência aí sem prévio agendamento. No caso do atendimento presencial, ou seja, que você tem que ir até o INSS pessoalmente, o requerente tem um prazo de 60 dias, são 2 meses, para o cumprimento aí da exigência a contar do recebimento da convocação. A entrega dos documentos também pode ser feita aí pela chamado atendimento expresso, né? As urnas expressas, uma espécie de drive-thru, onde você entrega a documentação, que são colocadas essas urnas aí do lado de fora das agências do INSS, inclusive por terceiros com os dados do agendamento. Vou explicar para você. Se você não conseguir mandar pelo Meu INSS através de fotografia, mandar a sua documentação porque você tem dificuldade ou porque o sistema do INSS falha, vou mostrar para você, isso já aconteceu comigo, nessa reportagem que eu estou lendo também, mostrou falhas do INSS, você pode estar agendando para levar a documentação. Como estamos no meio de uma pandemia, existe um processo, ou melhor, vamos dizer assim, um serviço novo oferecido pelo INSS que se chama atendimento expresso. São urnas, são caixas colocadas na porta do INSS para receber a sua documentação. Então qualquer pessoa,
às vezes um motorista de ambulância, um taxista, um amigo que vá no comércio em outra cidade, pode entregar esse envelope para você, desde que você tenha agendado pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS a entrega expressa. Nesse momento você vai imprimir um papel que você tem disponível lá no INSS, onde vai colocar a relação de todos os documentos que você tem nesse envelope. Não precisam ser documentos originais, apenas xerox dos documentos ali pedidos. Você vai colocar tudo dentro desse envelope com seus dados pessoais, nome, RG, CPF, telefone de contato, endereço completo com CEP. Também do lado de fora vai ter que se identificar com o número do protocolo que você pediu lá na hora que agendou junto ao INSS. Eles vão fornecer um número, você vai colocar esse número de agendamento. O seu número de identificação do trabalhador é o número do PIS, o número de pagamento ali que tem na última folha lá da carteira de trabalho. Qual que é o seu nome completo, telefone, CPF. Feche esse envelope com a documentação dentro e também com a folha falando quais são esses documentos e principalmente uma declaração onde você afirma que esses documentos são originais. Pode ser que o INSS peça depois documentos originais no futuro. O importante é, você pode entregar para uma pessoa e essa pessoa vai lá e leva para você e coloca nessa urna desde que você agendou. Já é uma mão na roda. Vamos lá. E se eu não fizer isso, se eu não cumprir esse processo aí, se eu não o não cumprimento, o que pode acontecer? O segurado que for chamado, que for notificado, que não apresentar a documentação pedida lá no site Meu INSS, ou não realizar o agendamento para entrega dos documentos no prazo de 2 meses, poderá ter o benefício suspenso. Após 30 dias da suspensão, ou seja, com 90 dias, ainda assim o beneficiário não fizer nenhum procedimento desses pedidos, terá o benefício bloqueado. Segundo o que informou o INSS nessa notícia que eu estou lendo para vocês, essas cartas de convocação são enviadas aos beneficiários com algum tipo de dado cadastral inconsistente apurado pelo Sistema de Verificação Conformidade da Folha de Pagamento de Benefícios e apresentado pelo Painel de Qualidade de Dados de Pagamento dos Benefícios. O INSS ressalta que a revisão dos benefícios só está relacionada a pendências cadastrais, não é as regras aí de direito que geram o benefício. Muito embora foi questionado, vou trazer para vocês o instituto que questionou essa medida, nós sabemos que o INSS tem 10 anos para fazer uma revisão. Eles estão alegando aqui que não é uma revisão, não se trata disso, se trata apenas de que falta algum documento, como eu disse ali nesse sistema que está sendo digitalizado, e eles estão atualizando as pendências cadastrais, ou seja, as suas informações, os seus dados pessoais. Às vezes não tem o RG, imagina você se aposentou ali com 60 anos, 65 anos, 50 anos, 40 anos, não sei, depende da época, e hoje você tem 80. Não dá para identificar, você é outra pessoa hoje, tem que ser atualizado. Então, a gente tem que ter essa consciência, muito embora isso está sendo contestado. A Adriane Abrante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, lembrou que o prazo para que o INSS rever aí os benefícios é de 10 anos, salvo comprovada a má-fé e questionado essa providência por parte aí do INSS em meio à pandemia, já que boa parte aí dos segurados é do grupo de risco. O INSS justifica a revisão como finalidade de dar fiel cumprimento à lei. Então, portanto, o Instituto de Previdência Brasileiro aqui, através da sua representante, da sua presidente, está contestando, está indo contra esse pente fino do INSS, porque nós estamos em meio a uma pandemia. E nós sabemos que a grande maioria dos beneficiários do INSS são pessoas idosas, são pessoas doentes, então, portanto, do grupo de risco. Então, para que essas pessoas não tenham essa preocupação de se deslocar até o INSS. Eles citaram alguns casos aqui, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês e também vou aproveitar a oportunidade de citar um exemplo meu. Entre os casos que o Instituto Brasileiro de Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, chegou a falar nessa reportagem aqui, estão de uma pensionista de 85 anos, veja bem, uma idosa de 85 anos de São Paulo, que recebe o benefício há 52 anos e tem 60 dias para apresentar documentos que ela acredita que o marido nunca teve. Por quê? Pode ser que ele ganhou uma ação na justiça
E hoje não existe mais nenhum vestígio desse processo, porque já foi incinerado, não existe mais nada, nenhum arquivo, são processos antigos, algo de 52 anos atrás. Tem mais exemplo aqui, uma segurada de Brasília, com 86 anos de idade, que está em busca de uma inexistente carteira de trabalho do marido falecido para comprovar sua pensão por morte. Ela recebe do INSS há 58 anos. Há casos em que as pensionistas estão tendo que entregar de forma presencial, ou seja, tem que ir até o INSS com os documentos, porque o sistema não aceita aí através do meu INSS. Primeiro eu vou dar o testemunho para vocês de algo que eu vivi com a cliente nossa aqui do escritório que eu presto serviços para advogados há mais de 16 anos, aqui no interior paulista, para ser mais exato, na cidade de Estrela do Oeste. Ela recebe a pensão por morte há mais de 30 anos e teve que atualizar os seus documentos, como eu disse para vocês, enviar RG, CPF, certidão. E aqui eu já também dou uma dica que nós vamos falar no final desse vídeo, ela não tinha documentos de comprovação de recolhimento de INSS do falecido marido. Então vamos lá. Primeiro, vou dar o testemunho. Ensinei ali, tentei ajudar uma sobrinha, alguém mais jovem, através do telefone celular, meu INSS, o aplicativo, enviar fotos da documentação. O sistema não aceitou. Exatamente, teve que se procurar outro recurso, INSS fechado, aqui na cidade de Jales, interior de São Paulo, Fernandópolis, São Paulo, Votuporanga, Pereira Barreto, no nosso entorno aqui, as agências do INSS fechadas, e a exigência no mês de setembro, logo no início desse pente fino, que por surpresa ainda continua até o final do ano. Então vamos lá, o que foi feito? Orientei que ligasse no 135 do INSS, de telefone fixo ou celular, se tiver crédito, e agendasse uma entrega de documento expressa. Então, fez a relação dos documentos, preencheu o que era tudo verdade, assinou a pessoa, colocou no envelope, identificou o envelope, agendou, trouxe na urna, lá na frente do INSS, colocou lá no INSS da cidade de Jales, perfeito. Depois é só acompanhar pelo telefone 135 ou site ou aplicativo do INSS a análise desse documento. Análise significa que está tudo certo? Não. Significa que está sendo estudado para ver se aquilo que o INSS pediu está correto. Se não tiver, vai exigir mais documento, vai de novo para cumprimento de exigência. Se tiver, está tudo certo. Acontece que ela não tinha parte desse documento e eu dei uma dica que você vai ver a partir de agora, você que já deixou o like aqui, o joinha para ajudar. A orientação também da presidente do Instituto de Direitos Previdenciários é cumprir a solicitação apresentando o que você tiver nas mãos. Então você vai pegar os documentos que você tem, RG, CPF, certidão de casamento, nascimento ou óbito, né? No caso da impossibilidade de apresentar algum documento pedido pelo INSS, caso você não tenha o documento, é recomendado buscá-lo nos órgãos públicos. Aí você vai na Receita Federal, por exemplo, se for o caso de um CPF, ou no cartório buscar uma segunda via de certidão de casamento, nascimento ou óbito, ou, se não tiver jeito, fazer uma declaração de cumprimento de exigência lá no INSS, afirmando que não possui nada mais para apresentar. Dessa forma você vai assinar embaixo, mostrando que você não tem mais aqueles documentos antigos, que você está apresentando o que você tem. Isso vai para uma análise, vai ser estudado pelo INSS. Então, não deixa de cumprir essa exigência, mesmo que você não tenha todos os documentos. Não tenha todos os carnês de contribuição, não tenha todas as carteiras de trabalho. Vai lá, faz a declaração de cumprimento de exigência. Onde que eu arrumo isso? Vai lá no site ou aplicativo do meu INSS, baixa isso, que lá tem para vocês um formulário, dá uma busca no Google, baixa essa documentação, pede para alguém fazer isso, vai no escritório, pede para alguém baixar esse documento da internet, aí você vai imprimir isso, vai assinar, falando que você tem só esses documentos que você entregou, não tem mais nada. Resolvido isso, não tem o documento, tem que correr atrás de qualquer jeito, para não perder. A questão é, como que eu vou ser avisado? Como que eu vou saber se eu estou nessa, se eu fui convocado ou não? Aqui fica uma dica importantíssima que eu falo em todos os vídeos, não vou cansar de falar para vocês. O INSS alerta sobre a importância de você, segurado do INSS, manter os seus dados atualizados para que possa receber a carta de cumprimento de exigência. Se houver mudança recente de endereço, por exemplo,
ele pode fazer uma atualização lá pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Para facilitar a comunicação de você beneficiário, o INSS informou que fez uma parceria com os Correios para disponibilizar um alerta com informações que enviou a carta no aplicativo aí da estatal, um serviço chamado de entrega digital. Eu vou explicar, vou ler aqui para vocês, no final vou explicar. As cartas em formato digital estão disponíveis na seção Minhas Mensagens desse aplicativo dos Correios. Essa alternativa permite que os destinatários, ou você que vai receber a carta do INSS, terem acesso às correspondências, mesmo diante de situações que impossibilitem a entrega da carta física, como endereço desatualizado. Então, portanto, mesmo que você não esteja com o endereço atualizado, você pode estar baixando no seu telefone celular o aplicativo dos Correios, onde você faz um cadastro, coloca o seu CPF, e se o INSS mandou algum comunicado para você, você vai ter lá na seção Minhas Cartas, dentro do aplicativo dos Correios, essa informação. Então, depois de baixar o aplicativo dos Correios no seu telefone celular, é necessário fazer um cadastro com o seu CPF para saber. Aí você vai em Minhas Mensagens, o usuário que acessa a sua própria caixa de correspondência digital, na qual poderá verificar se foi chamado pelo INSS para entregar documentos que estejam faltando. Não tem celular, tem dificuldade com aplicativos, liga no telefone 135 para tirar essa dúvida. Porque pode ser que essa carta não chegou na sua casa. Ainda mais que o INSS está economizando verba aí. Muitas das vezes ele evita de mandar correspondência ou é extraviada. Então tem a alternativa do aplicativo dos Correios para saber se você foi chamado para esse pente fino do INSS ou simplesmente ligando na central telefônica 135 do INSS. O importante é se for chamado, não deixe de fazer aí, de enviar essa documentação para não perder o seu benefício. Eu peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vou colocar na tela para você aí o modelo da carta que o INSS está enviando nesse momento, infelizmente, para fazer esse pente fino do INSS. Para você que ficou até aqui no vídeo, o pior ainda está por vir. É apenas uma correção de dados cadastrais, como eu disse, para atualizar as suas informações. O pente fino do INSS em benefícios por incapacidade não começou desde o ano de 2019. O novo governo quer implementar uma continuidade no pente fino do Michel Temer. Isso não foi possível ainda. Primeiro, devido à demora da reforma da Previdência, que só saiu no final de 2019. Depois, a atualização de um sistema capaz de fazer essa varredura, hoje já foi implementado, e agora a pandemia do coronavírus veio atrapalhar também em outras discussões aí do governo. Então, portanto, o pior ainda está por vir. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Esse pente fino agora é simples e unicamente uma atualização das suas informações. Então você não tem com o que se preocupar. É para saber se você realmente está recebendo o seu benefício ou se outra pessoa recebe no seu lugar. Mesmo que você não tenha os documentos, envia assim mesmo, você vai assinar uma declaração, você não vai perder o seu benefício. Estou aqui tranquilizando as pessoas que vieram aqui ao canal, porque é um pente fino, sim, mas administrativo, ou seja, dentro do INSS. Ele não é judicial, não é por irregularidades, muito embora seja contestado aí pelos institutos previdenciários, não é uma revisão de benefício, tá? É apenas para atualizar suas informações. Então, estou aqui para tranquilizar você que vier cair nesse pente fino. Como eu disse, o pior ainda está por vir. O benefício por incapacidade, seja para quem pagou o INSS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-Loas, que vai ser o próximo aí a entrar na mira do governo que pretende economizar dinheiro perdido durante a pandemia. Para você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado a todos. Eu só quero dizer a você, recebi comentários essa semana de pessoas perguntando sobre a lista de doenças do INSS que garante você, mesmo que passar por um pente fino por incapacidade. Queriam saber se a fibromialgia ou até mesmo a epilepsia tinha entrado, se outras doenças tinham sido acrescentadas, doenças novas na lista do INSS. Essa situação está sendo estudada nesse momento, eles têm até dezembro, se prorrogado até o início do ano de 2021, para tentar diminuir essa lista ou acabar com essa lista, essa que é a realidade.
O Ministério da Economia, junto com especialistas ali do INSS, médicos peritos, estão analisando para tentar enxugar essa lista ou acabar com ela. Segundo o Ministério da Economia, um dos principais prejuízos do INSS é o fato dessas doenças incapacitantes darem acesso à aposentadoria por invalidez ou mesmo a benefícios por incapacidade sem a necessidade de ter a carência completa, sem a necessidade de se pagar o INSS, e principalmente essas doenças passam pelo pente fino por incapacidade, pente fino que ainda está por vir. Então, portanto, além de não colocarem novas doenças, nesse momento eles querem acabar com essa lista de doenças, mas esse é assunto para outro vídeo. Assim que for publicada oficialmente essa informação no Diário Oficial, eu trago para vocês como ficou a lista de doenças do INSS, se ela vai acabar, o Ministério da Economia quer acabar com essa lista, ou se ela vai continuar mais resumida, se serão acrescentados novos problemas de saúde. Por enquanto isso não existe ainda, essa informação, tá? Por isso que é preciso que você se inscreva aqui e me acompanhe para que eu possa correr atrás dessas informações. Tem muita notícia hoje, separei mais de 40, dessas 40 aqui, vou ter que separar umas 2 ou 3, porque é muita informação para as pessoas. Todo mundo vai falar, mas essa notícia do pente fino já saiu aí no jornal, no rádio, na TV. Mas eu duvido que o rádio, a televisão explicou para vocês que mesmo não tendo toda a documentação, você ainda assim tem que levar e vai ter o seu direito garantido, que não é um pente fino, é apenas uma atualização cadastral para você atualizar os seus dados nesse momento. Então não há motivo para se preocupar, eu já acalmo você nesse momento, vai vir coisa pior por aí. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 30 de outubro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Eu espero de coração ter ajudado a vocês. Peço que vocês façam o mesmo, ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo. Eu conto com o seu comentário. Quero deixar um forte abraço, agradecer a todos que comentam aqui no canal, independente do comentário, se é xingando a minha mãe, se é dizendo que eu sou um idiota, não importa. Eu agradeço o seu comentário. Eu espero ter ajudado aquelas pessoas que precisam. Vou dar uma dica para vocês, não fiquem no título, acompanhem o vídeo na sua integralidade, onde eu deixo sempre as dicas, como você viu, durante todo o processo do vídeo você tem dicas importantíssimas. Então, fica comigo aqui, peço que você já deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo, não é inscrito, já se inscreve. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 30 de outubro de 2020, e daqui a pouquinho prometo para vocês que volto com mais uma informação. O YouTube tem me dado uma cortada aqui, eu não sei porque muitos dos meus vídeos não têm chegado aos meus quase 700 mil inscritos. Não sei por que relevância, se eles estão dando importância mais para o fútil. Talvez se eu falasse aqui no canal de algum artista da fazenda, ou se mostrasse alguma mulher com os peitos de fora, não sei qual que é, tocasse um funk aqui, eu não sei, talvez eu teria mais visualizações, mas enquanto eu puder ajudar, o canal continua. Enquanto você estiver por aqui, o canal vai andando. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.